Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamara Luani, eu sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas pela Unicamp e eu tenho um mestrado em Ensino de Biologia pela USP. Eu atuo como educadora há aproximadamente 15 anos. E eu sou a Marina, sou formada em licenciatura em Biologia pela USP e atuo como educadora há mais ou menos 6 anos. A gente começou a receber cada vez mais notícias sobre o tal do coronavírus e a gente nem imaginaria em que situação nós estaríamos hoje. Se eu conversasse com você, com qualquer pessoa, até pouco tempo atrás, a realidade que a gente está enfrentando seria considerada uma distopia hollywoodiana. Infelizmente não é assim. Então a gente está numa situação em que nós temos o medo do desconhecido e uma avalanche de informações muitas vezes divulgadas de forma sensacionalista pela mídia. Vocês também devem estar recebendo, assim como nós, uma quantidade muito grande de informações pelos aplicativos de mensagem instantânea. Nós recebemos o tempo inteiro notícias e opiniões. Como conseguir separar o que é uma notícia de uma opinião? Ou melhor, como conseguir confiar? Que tipo de informação é confiável nesses tempos? E foi nessa situação que eu e a Marina, a gente decidiu fazer esses vídeos para poder conversar um pouquinho com vocês, usando a nossa formação e os nossos conhecimentos a respeito de biologia e do fazer ciência. Uma ciência que é múltipla, mas a gente tem conhecimento sobre essa fatia específica que está ganhando muita força nesse momento de pandemia. Utilizando então a nossa formação como biólogas e educadoras, nós resolvemos fazer esses vídeos para que a gente pudesse conversar disso com vocês a respeito desses assuntos todos que estão na mídia. Por quê? Principalmente porque algumas dessas opiniões, dessas informações, dessas fake news, elas não são só falsas, elas são perigosas. Então a gente resolveu dedicar um pouquinho do nosso tempo para tentar trazer uma informação de um jeito fácil e, por que não, rápido. Para dar início a esse projeto, eu e a Marina fizemos algumas enquetes nas nossas redes sociais para a gente poder ter noção de quais eram os temas mais importantes para produzir os primeiros vídeos. Caso o tema que você tem curiosidade não tenha sido contemplado por algum dos nossos vídeos, você fica à vontade de entrar em contato com a gente e mandar sua pergunta. A gente vai deixar o nosso contato no final, tá bom? O tema desses vídeos de hoje estão relacionados principalmente à estrutura do vírus, uma discussão importante, e por que o álcool gel e o sabão funcionam tão bem em evitar a contaminação. O coronavírus que a gente está vendo na mídia atualmente, ele faz parte de uma grande família de vírus que foi descoberta na década de 60. As variantes, não essa que está causando a pandemia, as outras variantes, elas muitas vezes nem são diagnosticadas quando as pessoas pegam, porque os sintomas são de uma gripe comum. Então a pessoa sente a febre, a fraqueza, mas ela não chega a ir ao hospital e não chega a causar sintomas mais graves. A discussão do vírus na biologia, ela se estende faz muito tempo e ela está relacionada a um conceito importante que é o conceito da vida. Definir vida na biologia, e talvez em outras frentes do conhecimento, é um assunto complicado e muitas vezes envolve critérios que têm certo juízo de valor. Existem biólogos que concordam que vírus tem vida e existem biólogos que não concordam com essa classificação. Isso acontece devido à simplicidade desse, eu vou dizer, entidade biológica, para não tomar uma posição ainda, que já eu vou dizer qual é a minha opinião. No caso, eles são tão simples, mas tão simples, que eles não apresentam metabolismo próprio. E aí ele precisa infectar uma célula e lá dentro da célula ele vai ter capacidade de fazer tudo o que a gente vê que ele faz. Eu considero que o vírus é um ser vivo porque, para mim, o critério mais importante para definir se algo é vivo ou não é se ele sofre evolução, como vocês podem ver aqui pela minha camisetinha do Darwin.
E o vírus está sujeito ao processo evolutivo, porque ele tem material genético, portanto ele sofre mutações. E aquelas características genéticas que conferem maior vantagem ao vírus são essas que vão ser selecionadas, porque esses vírus vão conseguir se reproduzir mais e se disseminar entre os hospedeiros deles. Diferentemente da Marina, eu não me alinho com os biólogos que consideram o vírus um ser vivo. No caso, para mim, para a linha teórica que eu sigo, o vírus ele seria sim um material biológico, mas para ter vida ele teria que ter todas as características compartilhadas com os outros que a gente considera também seres vivos. No caso, capacidade de ter metabolismo próprio, uma estrutura celular que o vírus não apresenta, capacidade de reprodução independente de outro organismo, entre outras características. Mas aqui não tem por que a gente ficar discutindo, na verdade, se vírus é ou não é vivo. É importante a gente discutir as implicações dessas escolhas. O problema dessa discussão que a gente está trazendo é porque muitas pessoas tendem a levar os conceitos relacionados aos seres vivos para o vírus como se tudo coubesse. Vou dar um exemplo. Um animal cresce, tudo bem? O vírus não. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente usa o conceito, muitas vezes várias propriedades desse conceito são levadas junto. Então quando a gente está dizendo para você que o vírus tem ou não tem vida, não é uma vida como de qualquer outro ser vivo. Se é que a gente pode unificar e dizer que os outros seres vivos têm só um tipo de vida. Não dá, porque na biologia a diversidade é uma coisa muito valorizada e muito grande. Agora, uma outra coisa importante, além dessa transferência das propriedades para o uso do conceito, é que no final das contas, o que é importante a gente saber aqui é como desestruturar esse vírus. Porque se matar ou não matar faz diferença ou não, desestruturar faz. Então, para a gente poder discutir essa desestruturação, a gente precisa entender como é a estrutura desse vírus. Agora, se você acha que vírus é vivo ou não, é uma discussão para outro momento. E já que a gente está falando em desestruturação, vocês já devem ter ouvido em álcool gel e sabão. Vamos parar para pensar por que o álcool gel e o sabão são tão importantes? O álcool em gel, de acordo com o Conselho Federal de Química, ele funciona na concentração de 70%, desnaturando as proteínas dos vírus. Você deve se lembrar que na escola, em algum momento, você ouviu que a proteína funciona naquele sistema chave-fechadura. O que isso quer dizer? Ela só consegue ter a sua função se a forma dela estiver correta. Então, o álcool ele deforma a estrutura tridimensional da proteína e, portanto, ela perde a função. É tipo aqueles brincadeiras de criança, você lembra aqueles brinquedos de criança de encaixar, que você tem que colocar o quadrado no quadrado e ele não vai encaixar no círculo? Então, o álcool em gel, ele vai deixar o círculo meio ovalado, e aí ele não vai mais conseguir encaixar em nenhuma das entradinhas. E aí o vírus não vai mais conseguir, a proteína do vírus está desnaturada, então ele não vai mais conseguir encaixar nas membranas da sua célula, da célula do hospedeiro. Além disso, o álcool em gel ele funciona desestruturando os componentes lipídicos, ou seja, as gorduras de alguma estrutura. Então, esse coronavírus ele não tem só aquele capsídeo de proteína que a gente normalmente aprende na escola. Ele tem um envelope lipídico, que é um pedacinho da membrana da célula hospedeira onde ele foi formado, que ele leva junto com ele. Então, aqui nessa foto, vocês conseguem ver, nessa imagem, vocês conseguem ver tem o capsídeo, que está representado em verde, e tem um envelope lipídico por fora. Esse envelope lipídico é um pedacinho da membrana que ele levou com ele. E nessa membrana ele insere as proteínas do vírus. Então vocês estão vendo esses risquinhos vermelhos e azuis? Isso são proteínas dos vírus que vão se ligar nos receptores das membranas da célula hospedeira, a próxima que ele vai infectar. Então, se o álcool em gel consegue desnaturar esses risquinhos vermelhos e azuis, as proteínas, e dissolver os lipídios do envelope, ele faz com que o vírus perca a sua capacidade de infectar as suas células, porque as chaves que eles precisam, que os vírus precisam para entrar na sua membrana, estão desfeitas. Mas para isso a gente tem que friccionar o álcool em gel na mão, tá, gente? Não vale só passar, dar uma espalhadinha assim e achar que tá tudo bem. E, gente, por que tem que ser o álcool 70%? Ou seja, 70% de álcool, 30% de água. Por que não podia ser uma concentração maior? Não seria mais efetivo? Então,
Você já deve ter percebido, passando o álcool em gel na mão esses dias, que ele evapora muito rápido, porque ele é muito volátil, o álcool. Então, se você tivesse uma concentração maior de álcool, ou seja, menor de água, ele ia evaporar tão rápido da sua mão que não ia dar tempo do álcool desnaturar as proteínas e romper o envelope lipídico. E se você tiver uma concentração menor de álcool, ele não tem a eficiência para fazer a função dele. Então, esse resultado foi obtido depois de vários experimentos científicos que testaram diversas concentrações de álcool e viram aquela que obteve mais sucesso. E essa concentração foi 70%. E olha, gente, o álcool 70 tem essa mesma eficiência sendo líquido ou em gel, tá? E a gente sabe que tá difícil de encontrar o álcool em gel, então se você não achar, pode passar o álcool líquido 70 na mão sem problema. O máximo que pode acontecer é a mão ficar um pouco mais ressecada, porque o álcool líquido não tem os mesmos componentes que dão uma certa hidratação que o álcool em gel tem. Mas a gente tá com outras prioridades, né, gente? Uma das prioridades tem que ser manter as mãos sempre limpas. Por quê? Porque a gente tem muita mania de estar sempre tocando a mão no rosto, arrumando o cabelo, dando aquela coçadinha no nariz, no queixo. Então as mãos têm que estar sempre limpas. Se você tiver com uma pia por perto, pode lavar a mão sem problemas, porque o sabão também destrói o envelope lipídico do vírus. Mas se não tiver pia, tem que ser o álcool. 70 em gel ou não. E, gente, na hora que for lavar a mão, lembra que não é só dar aquela molhadinha pra enganar trouxa. Tem que esfregar bem a mão, já tem vários vídeos mostrando como fazer, porque isso sim que vai destruir o envelope lipídico do vírus, tá bom? Então, agora que você entendeu como funciona o álcool em gel e o sabão, você pode estar se perguntando: eles não vão atacar as minhas células? Não vão destruir as minhas membranas? Bom, quanto a isso, pode ficar tranquila. Por quê? Nós somos seres vivos pluricelulares, mais complexos, e a gente tem um tecido de revestimento. Esse tecido se chama epiderme e a gente tem algumas células que têm uma grande quantidade de queratina, que é uma proteína muito resistente. Então, a gente não vai ter lesões mais sérias. E mesmo que a gente tenha alguma lesão superficial, a pele tem um alto poder de regeneração, então isso não vai trazer complicações, ok? E existem outras substâncias que também desestruturam o vírus? Porque o seu está pensando agora: mano, o álcool em gel tá caro. E tá mesmo. Então a gente pode usar algumas outras substâncias que são chamadas de saneantes e também desestruturam o vírus. Existe toda uma lista no site da Anvisa, que a gente vai deixar aqui embaixo, de quais substâncias podem ser utilizadas para limpar superfícies como bancadas, maçanetas, botão de elevador e outras coisas que muita gente entra em contato. Mas, gente, tem que tomar cuidado, porque essas substâncias podem não só causar queimaduras na pele, como também podem ter complicações bem mais sérias se elas forem inaladas ou ingeridas. Então, por isso, não saia acreditando em tudo que você lê de mensagem nos aplicativos e nas redes sociais sem checar em algum site confiável antes ou com pessoas que tenham uma formação devida na área para te informar de forma segura. E olha que tem muita gente com muita influência divulgando informação falsa por aí. O presidente dos Estados Unidos, por exemplo, sugeriu que as pessoas infectadas com coronavírus injetassem desinfetante para acabar com a infecção nos pulmões. E aí você pode pensar: ah, mas quem faria uma coisa dessa? Bom, já tiveram notícias sobre o aumento no número de casos de chamadas de emergência devido a pessoas que ingeriram desinfetante nos Estados Unidos. Mas por que esse tipo de coisa acontece? É porque as pessoas acreditam naquilo que figuras públicas dizem. E é por isso que a gente precisa de informação disseminada e de qualidade. A pessoa que está informando tem responsabilidade sobre aquilo que ela diz. E as pessoas que estão assistindo devem checar a procedência das informações, se elas são baseadas em evidências científicas ou não. Então, será que o presidente dos Estados Unidos tem formação na área de biologia e medicina para dizer o que ele diz? Qual a formação dele? A autoridade política dele valida tudo o que ele diz? E aí eu deixo a pergunta: você já compartilhou informações sobre o coronavírus sem checar a procedência antes? Porque essa responsabilidade também é sua. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima!